minhas crianças no mundo, com a pureza e a simplicidade de coração. Entrarás no meu reino, sentarás ao meu lado, comerás do meu pão. Observem em uma criança seu jeito de olhar, seu modo de falar com amor. Traz no seu coração a humildade e ternura, desabrocha pra vida parecendo uma flor. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus. E assim falou Jesus. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus. E assim falou Jesus. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa esse amor nascer em ti. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa esse amor nascer em ti.
Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro do Mestre Jesus, amor e caridade ele ensinou, exemplo de humildade ele deixou. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro do Mestre Jesus, amor e caridade ele ensinou, exemplo de humildade ele deixou. Amor e caridade ele ensinou, exemplo de humildade ele deixou. No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado.
Vem olhar por nós, filhos pecadores, Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Tu te abeiraste da praia, não buscaste, nem sabe, engasguei. Tu te abeiraste da praia, não buscaste, nem sábios, nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu mar eu não tenho nem ouro nem espada, somente rede e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicita, meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir a mão. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome.
Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador de outros lares, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Gratidão, Toninho. Deus abençoe. Essa seja de gratidão. Um abraço a todos, bom trabalho para vocês. Deus abençoe. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Boa noite, Gisele, seja bem-vindo. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarino, a editora Alma Nova. Valorize o necessário. Conquiste seus sonhos, sejam eles materiais ou morais, através do seu próprio esforço. No entanto, não se iluda de encontrar felicidade nas conquistas da matéria, pois são momentos de alegria que vêm e passam rápido. Ser feliz é se esforçar diariamente para ter o necessário e aprender a viver com o essencial. O que lhe parece pouco é dádiva divina, em favor de ti mesmo. Nunca penses que seria mais feliz conquistando este ou aquele sonho material, se estiver ao lado dessa ou daquela pessoa. Aprenda com a primeira revelação de Deus, quando no Sinai registrou a todos: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo e nem a serva, nem o boi e nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, 17. Valorize o necessário. Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer-lhe o dom da vida, a oportunidade da encarnação e os amigos de caminhada. Agradecer a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, que deixou seus exemplos para que possamos seguir. Agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente, que ela esteja neste momento ao lado da nossa irmã Gisele, intuindo para que ela possa trazer para a gente bastante esclarecimento, e ao nosso lado, para que possamos abrir os nossos corações para esse entendimento. Senhor, esteja visitando todos os nossos irmãos que estão com problemas, com pensamentos não bacanas. Visita e deixa um pouquinho de seu amor a cada um. E nós te agradecemos por essa noite e por esse banquete espiritual que o Senhor nos oferece. Sede conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Gisele, nossa gratidão, seja bem-vinda. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Só isso, né, Denis? Vocês me mandam um monte de perguntas, aí me dá 1 hora para poder falar. Mas tudo bem. A gente se acerta no plano espiritual, tá, Denis? Gente, brincadeiras à parte, luz e paz aos corações de todos. Que noite agradável. A gente está findando aí o mês de maio, né? Tá faltando... Nossa, falta muito pouco para a gente acabar o mês de maio. A gente já passou da metade. Então, a gente precisa pensar... Nós já estamos no 5º mês, indo para o 6º. E como é que isso pode reverberar no nosso ano? E eu digo isso porque nós estamos recém-saídos, coloco essa expressão entre aspas, de uma pandemia. Porque ainda tem pandemia no ar, ainda tem pessoas morrendo, nós estamos assustados, com medo. O que me leva à primeira pergunta de vocês viram que eu mandei um videozinho convidando todo mundo para essa palestra e solicitando que me passasse uns temas, porque eu tenho uma preocupação que é
Como é que eu vou contemplar as pessoas que comparecem com aquilo que lhes fala alto ao coração, que é caro aos seus corações? Não só aquilo que eu vá pensar, que eu precise falar, porque são temas que eu goste. Mais importante de serem temas que eu goste, sejam temas que vocês precisem ouvir. E chegaram algumas colocações, e aí a primeira que eu quero trazer para vocês é como manter o equilíbrio em um mundo de tantas tribulações. Essa pergunta é muito boa. Realmente, o nosso mundo é um mundo de muitas tribulações, mas ele nunca deixou de sê-lo. Desde que o planeta Terra existe, desde que nós estamos aqui, nós que viemos de diversos planetas, estamos encarnados, os próprios terráqueos que daqui são, a legião de espíritos criada por Deus para o planeta Terra, e todos nós que viemos, ou seja, os ETs aqui, né? E fica uma passagenzinha, perguntaram para Chico, Chico, como é que a gente sabe se a pessoa é ou não é da Terra? Se a pessoa ela está numa passagem, numa encarnação terrena, mas ela não é da Terra. E Chico, na sua simplicidade, incrível sabedoria, responde assim: se a pessoa acredita em reencarnação, ela não é desse planeta. Portanto, amores, eu suspeito que todos nós espíritas, nós não somos daqui, nós estamos de passagem por Gaia. E Gaia, desde que nós estamos aqui, Gaia é a forma como a gente chama o planeta Terra, essa forma feminina, essa mãe que nos acolhe, nós estamos em tribulações. As tribulações, vocês podem crer, elas eram muito maiores antes do Cristo. E de uma forma insuportavelmente muito maior depois de Jesus. O que acontece é que quando Jesus vem e ele nos coloca nesse lugar de que nós podemos ser um com o Pai, nós somos o sal da terra, a gente precisa tirar a nossa luz debaixo do alqueire, a gente precisa se permitir brilhar. E ele vem não só para dizer, mas ele é o próprio Deus encarnado, já que ele era um com o Pai. E além disso, ele não só explica, mas ele também exemplifica como é que a gente pode vencer as tribulações desse mundo. Então, não é possível que nós controlemos as tribulações que existem fora de nós. O único mundo que nós podemos controlar ou governar ou deixar a revelia é o mundo interno. Por isso o Espiritismo é tão enfático quando traz a questão da reforma íntima, do conhecimento de si, quando a gente coloca lá aquele escrito de Delfos, né, no oráculo de Delfos, quando Sócrates fala, conhecereis a verdade, né? E conhecereis a verdade e conhecereis todos os deuses, né? Então é aquela situação que a gente pensa, que verdade é essa? E a gente precisa trazer para o mundo humano de que não existe verdade, existem verdades. No mundo humano, esse mundo no qual nós estamos, a verdade absoluta, ela só é divina e não é acessível para nós. Então, nós vamos conhecendo inúmeras verdades. Então, quando me chega essa pergunta, como manter o equilíbrio em um mundo de tantas tribulações, eu penso em pilares. Para que eu, ser humano, pessoa, mantenha o meu equilíbrio, eu preciso do pilar espiritual. E o espiritual aqui passa por uma religião ou não. Para mim, Gisele, passa por uma religião, que é o espiritismo, kardecismo, mas eu conheço pessoas que o pilar da espiritualidade não passa por uma religião. Eu acho que essas pessoas já têm uma ligação com Deus, já passaram pelas religiões, e eu acho o espiritismo kardecismo o suprassumo das religiões, porque é doutrina, é filosofia, é ciência. Mas você precisa se dedicar ao espiritismo. Não adianta apenas você se dizer espírita, assim como não adianta dizer que é evangélico, católico, budista, umbandista. Você tem que se dedicar a conhecer a filosofia daquela religião. Porque se tem algo que nos norteia, é a filosofia. Uma filosofia que nos direciona. A filosofia espírita, ela é de uma envergadura impressionante. Nunca nos meus estudos, nesses mais de 20 anos da mente humana, eu vi algo superior ao espiritismo. Mas eu não estou dizendo aqui do movimento espírita, eu estou dizendo do espiritismo. Aquilo que a gente tem que ler a obra de Allan Kardec para conhecer, ler as obras de Emmanuel, as obras de André Luiz, as obras de peso, as obras psicografadas por Chico Xavier,
as obras de Divaldo, essa primeira coletânea de informações que a gente tem acesso. Então, como é que eu venço esse mundo? Eu preciso ter uma espiritualidade atuante. Como é que está a minha ligação com o superior? Quando é que eu me sinto dentro de um ser maior do que eu? E aí, dentro do campo ainda da espiritualidade, a gente pode trazer as religiões, a contemplação, a meditação, né, os passes, a imposição de mãos das outras religiões, alguns tipos de exercícios respiratórios, todos são caminhos, não existe um único caminho. Para que eu mantenha, então, o meu equilíbrio, além da espiritualidade, além dessa ligação com Deus e a religião está ali dentro, eu preciso ter a questão da família. Como é que eu estou em família? Como é que eu mantenho o meu equilíbrio em família? Quem eu sou nessa família? Que lugar eu ocupo nesse sistema familiar? O que me leva a uma outra pergunta: se constelação familiar tem a ver com espiritismo. Não, constelação familiar não tem a ver com espiritismo. Constelação familiar é uma técnica psicoterapêutica criada por Bert Hellinger e não tem cunho religioso. O constelador que liga a constelação ao espiritismo, ele está fazendo uma constelação do jeito que ele acredita, mas na base, na teoria de Hellinger, a gente não encontra isso. Agora, claro, amores, que quem é espírita, eu percebo que muitas vezes ele tem mais acesso a mais informações do que quem não é espírita. Mas não precisa ser espírita para constelar e não precisa ter nem religião para constelar. De alguma forma não. Considerando as leis sistêmicas, não posso trazer isso hoje para vocês me desculpem, os assuntos são muitos, mas através das constelações familiares, nós conseguimos resolver as nossas tribulações dentro do nosso sistema familiar. Que lugar eu ocupo? Estou olhando para qual morto? Estou com uma fidelidade a qual sofrimento? Estou repetindo qual dor da minha família? Além disso, então, espiritualidade, família. Que lugar eu ocupo? Como é que o amor flui através de mim? Como é que eu manifesto o amor? Como é que eu vou saber lidar com essas pessoas que estão no mesmo sistema familiar que eu? Porque muitas vezes as nossas dificuldades em família são as nossas dificuldades interiores de reconhecer um inimigo não mais inimigo, mas alguém próximo, que não precisa ser amigo, mas precisa ser alguém próximo, familiar. Ou submetermos o nosso amor à lei da hereditariedade. Quantas mães amam seus filhos como se fossem mulheres? Quantas filhas amam seus pais como se fossem ali o grande amor das suas vidas e não o lugar do pai? Quantos irmãos ali se colocam como pai e mãe dos outros irmãos? Então, nós temos um desvirtuamento dos lugares a que nós pertencemos dentro da família. Então, a gente precisa olhar para isso. Mas, além disso, o que é família? No mundo tão complicado e tão moderno, o que eu chamo de família? Que lugar é esse e o que é família para mim? Então, espiritualidade, família, rede de amigos. A gente precisa de rede de apoio. O amor entre amigos não é o mesmo amor em família, não é o mesmo amor para que temos com Deus. Existem algumas outras perguntas aqui que vai falar do amor. Eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse ponto hoje com vocês, mas eu já posso dizer que nós vivemos nuances do amor. De uma forma muito pobre, até, vocês me desculpem a metáfora pobre, mas eu posso dizer que eu cheguei na melhor sorveteria que existe. E aí eu olho lá o sorvete que eu mais gosto, um Ferrero Rocher, um meio amargo lá de chocolate, de pistache, de chocolate, cada um escolhe aí o seu sabor. O Ademir tem sorveteria. Imagina que vocês chegaram lá na sorveteria do Ademir, né? Sorvete é tudo a mesma coisa? Não, não é. Se você gosta do Ferrero Rocher, você pode não gostar lá do Leite Ninho. Mas tudo não é sorvete? Tá, tudo é sorvete. Tem uma base ali em comum. Mas cada um tem a sua peculiaridade, o seu sabor, o seu jeito, ok? Vocês imaginam que amor é como se fosse essa base do sorvete. Mas nós vivemos nuances do amor. Amor de mulher, amor de homem, amor de filha, amor de irmã, de irmão, de pai, de mãe, de colega. E nós precisamos disso como se nós fôssemos adicionando tipos diferentes de amor a nós para que possamos nos aproximar ao primeiro amor. Que primeiro amor é esse? O amor de Deus no qual nós estávamos imersos e dele nós fomos retirados. Aí vem algo muito importante. Não creiamos nós que amor seja apenas isso que a gente chama de paixão no final da história.
Nós temos o amor aí, para a gente falar assim de uma forma bem corrida. Nós temos aquele amor que é libidinal, atração física mesmo, um corpo que deseja outro corpo, uma necessidade ali de um prazer físico, independente do que se queira a alma. Então a gente tem a energia do amor, a pulsão do amor, o gosto que o amor nos traz através da relação física. Esse é o primeiro ponto, é o mais baixo, o mais instintivo. Evoluindo um pouquinho o ser humano, a gente vai ter o amor em forma de paixão. O que é isso? É esse amor por esse encanto, pelo reflexo que o outro realiza em nós, porque eu enxergo o que eu não tenho no outro e o outro me completa. É esse suspirar, é esse tempo dessa sensação, desse sentimento, dessa emoção que faz com que eu tenha rubores, que faz com que eu tenha vontade de viver, com que eu largue o meu egoísmo para estar com o outro, mesmo que seja num outro momento para que o outro me obedeça. Mas aí, deixando um pouquinho isso de lado, esse é o segundo ponto do amor. O terceiro ponto do amor, eu amo o outro em espírito, eu amo a peculiaridade do outro, eu amo aquilo que o outro é para sempre, e eu amo o outro para sempre, mesmo que ele esteja ausente na minha vida. Esse é o amor que a gente busca. Claro que esse amor, eu vou falar assim, um amor de um terceiro pilar, que é um amor do espírito, ele contempla, ele engloba a paixão e ele engloba a atração física. Isso é top de top. Um casal que tenha isso é um casal completamente feliz. Além disso, o que a gente pode pensar? Então, eu tenho o amor. Que tipo de amor eu tenho em família? O amor da amizade, o amor que cuida, o amor do pertencimento, o amor da hierarquia, o amor de estar ali numa nova possibilidade de vida. O que eu estou trazendo para vocês nessa questão de manter, então, o equilíbrio no mundo tribulado? Se eu me conheço, se eu reconheço, e acima desse terceiro amor, a gente vai ter alguns estudos espíritas mais sublimes, que vão falar que o amor pode ser uma força, ele é uma energia, ele une mundos, ele une matérias, ele faz com que haja uma mudança na matéria para que corpos novos surjam. Quando dizem que Deus é amor, a gente consegue pensar que nós passamos a existir depois de Deus e depois do amor de Deus. É como se o amor de Deus fosse o ar que nós respiramos, sem que possamos dar conta desse ar. Se fôssemos peixes, como se o amor fosse a água e nós estivéssemos imersos na água, sem que possamos dar conta disso. Então, trazendo para uma linguagem espírita, o fluido cósmico universal pode ser compreendido como uma manifestação desse amor, mas ainda não é o amor primário. O amor primário a que todos nós precisamos retornar, ele é esse amor que é o próprio Deus vibrando em tudo aquilo que ele constrói incessantemente. Além disso, espiritualidade, família, rede de apoio, esse amor vivido através da amizade, eu preciso ter algo que é muito importante para manter o equilíbrio no mundo. Quem é adulto, tá, gente? Profissão. A profissão é como eu coloco os talentos de Deus, como eu coloco os dons que Deus colocou em mim, e esses dons são dele, não são meus, ele apenas colocou-os em mim a serviço do próximo. Vamos trazer isso um pouquinho mais para o espiritismo. A gente só chega ao Pai se for através do Cristo. E o Cristo e o espiritismo nos diz que nós só chegamos a ele através do próximo. Então, eu quero voltar a Deus. Para voltar a Deus, o único caminho que nós conhecemos, todos nós que estamos encarnados e desencarnados na atmosfera terrestre, é o Cristo. E para chegar ao Cristo, eu preciso do outro. Como é que eu acesso esse outro? Numa religiosidade através da caridade. Por isso é que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Mas, além disso, para que eu me aproxime do outro, não pelo viés da caridade, mas pelo viés do exercício dos talentos, eis que eu encontro a profissão. Como é que eu me dou para esse mundo? Como é que eu me coloco à disposição da evolução do mundo? Se eu estou nesses papéis ou se eu me percebo desequilibrado, o que é que eu preciso fazer? Buscar ajuda. Buscar ajuda no campo da religião, no campo da família, no campo dos amigos e ajuda profissional. Porque sim, nós adoecemos a ponto de precisarmos de profissionais da área da saúde, da área da educação, e não só isso. Nós precisamos de substâncias.
Porque nós trazemos de vidas passadas as tribulações que nós mesmos criamos lá atrás. Não se engane. Nós estamos no mundo atribulado porque nós construímos esse mundo em vidas anteriores. Ai, mas eu sou uma pessoa tão boa, tão de paz, eu não mato nem uma formiga nessa vida, né, amor? Se a gente for projetar você 2.000, 3.000, 10.000 anos atrás, você era o cão chupando manga e eu tô te elogiando falando que você era isso. Todos nós estamos herdando o mundo de tribulação porque nós construímos esse mundo anteriormente. Gisele, como é que você pode afirmar isso? O exemplo mais pertinho que eu tenho é, lembrem-se de Chico Xavier, o que tirava a tranquilidade, a paz daquele homem? Nada. O que tirava a paz de uma Teresa, uma Madre Teresa de Calcutá? Nada. E do Nelson Mandela, que ficou prisioneiro décadas? Nada tirava a paz desse povo. E de Francisco de Assis? Nada. Eu falo, gente, mas que merda, como é que esse povo não perde a paz? Porque eles vivem em paz. Porque eles estão no estágio de paz. Se eles estão, um Buda, né? Se eles estão no estágio de paz, nada que está fora os alcança. A paz está acima das tribulações. Então, se você tem dificuldade para manter o seu equilíbrio no mundo de tribulações, você está reverberando esse mundo. Você está em sintonia. Tem uma fala maravilhosa. Gente, esse livro aqui é meu. Ele é assim... Eu amo esse livro. Sabe aquele livro de cabeceira para a vida inteira? Para mim, é Palavras de Vida Eterna. Emmanuel tem Emmanuel é o professor que eu falo que eu estou na lista para fazer parte da turma dele quando eu desencarnar, se eu não puder fazer parte da turma dele enquanto meu corpo está dormindo e meu espírito está fora do corpo, né? Eu quero merecer estar lá no último lugarzinho, na última carteira, ouvindo Emmanuel. Porque eu admiro a forma firme e amorosa de Emmanuel. Ele é muito assertivo. É um livro difícil de compreensão para muitas pessoas, mas é um livro que você tem que ler e degustar. E às vezes você tem vontade de vomitar o livro. Por quê? Porque ele fala tantas verdades que são muito incômodas, mas você vai evoluindo. Eu já devo ter lido esse livro umas 5 vezes. É o livro do meu café da manhã. Ele fica na minha cozinha, assim atrás, perto da minha panificadora, porque se eu tô sozinha, não tem ninguém, eu falo, ai, que delícia. E é o livro que eu pego, faço uma prece, abro naquela página para aquilo específico que eu estou precisando de orientações. E aí, quando eu abro, é sempre o que eu preciso. É sempre o professor falando comigo. E tem uma parte de Emmanuel que ele vai comentar que nós temos uma única oportunidade na vida presente de fazermos aquilo que é correto. E a gente precisa, muitas vezes, abrir mão de si para realizar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que é completo. E ele tem uma fala que eu acho extraordinária. Ele diz assim, ninguém tem o direito de retirar a sua paz. Não a dê a ninguém. Eu, Gisele, estou aprendendo a não dar aos outros a possibilidade de retirarem a minha paz. Porque se eu estou num mundo em desequilíbrio, eu estou desequilibrado, eu preciso aprender a amar, a perdoar, a respeitar, a colocar limite, a silenciar. Eu preciso aprender a sublimar. Eu preciso aprender a sofrer. Eu preciso aprender a valer a pena sofrer. É o meu aprendizado. Para eu sair da tribulação, eu preciso aprender a ser um ser humano melhor. Então, quando eu escutei gente Emmanuel falando, não dê ao outro direito de tirarem a sua paz, eu falei, gente, eu que estou dando aos outros esse direito? E aí eu passo o dia no mantra, ninguém tem o direito de retirar a minha paz. Ninguém tem o direito de retirar a minha paz. Mantra mesmo. Aí o filho faz uma coisa, eu vou para ficar nervosa, eu lembro, ninguém tem o direito de retirar a minha paz. Eu volto para o meu direito. Por que eu estou trazendo isso para vocês? No mundo de tribulações, eu preciso estar em equilíbrio. Nós somos agora 21 pessoas nessa palestra. Se nós, 20, porque o Ademir está por 2, ele está por si e por um desencarnado. Para mim, você parece Ademir e fraternidade. Então, você tá aí no lugar de um excluído, tá, Ademir? Você está representando os excluídos que não vieram. Então, vamos colocar, nós somos 20 pessoas aqui, queridos. Se nós 20 conseguirmos estipular em nós uma paz tamanha, uma fé maravilhosa, 29, nós somos, é porque para mim, desculpa, a minha internet é lenta, gente. Nós somos 29 pessoas, então. Imagine se nós, 29 pessoas, conseguimos manter a nossa paz interior.
Vocês imaginem nós numa casa espírita, nós numa empresa, nós em família, nós numa passeata, se a gente quiser ir, nós vamos emanar paz. E nós sabemos que aquilo que vibra mais alto, um pouquinho do que vibra mais alto, ele com certeza, ele vale por muito do que vibra mais baixo. Só que a gente precisa vivenciar isso. Nós estamos com medo. O que me leva a uma outra fala de vocês, a baixa autoestima. Estima é gostar de si. Auto quer dizer si. Você tem o que de bom? Se você está com baixa autoestima, a primeira coisa que eu tenho que te falar é: todo mundo passa por fase de baixa autoestima. Isso é humano, isso é normal. Tem dia que a gente acorda e se acha o cocô do mosquito, do cavalo do bandido. A gente se acha, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que dia horroroso, eu não presto, eu não sirvo. Ok, sofre um tiquinho, deixa a histeria de lado, põe hora para parar de sofrer. Eu vou sofrer aqui meia hora. Aí sofre de verdade, chora, reclama. Só não vale quebrar as coisas, que tem que ter dinheiro para repor, tá? Mas aí sofre, depois fala, peraí. Agora deixa eu entender, onde é que está doendo mais? Por que eu não creio em mim? O que está acontecendo para que eu não me veja como verdadeiramente eu sou? Eu estou crendo numa fala alheia ou realmente eu acho que eu não presto? Se você acha que você não presta, você pode ter N justificativas para isso. Eu sou psicoterapeuta e naturopata. A primeira coisa que eu sempre penso, o que de orgânico está impedindo essa pessoa que ela se reconheça? O que de orgânico está acontecendo? É falta de vitamina? É um problema de hormônios? Será que é alguma doença? Será que é algo endógeno? Será que é algo que não ainda foi perceptível por essa pessoa? Vou dar um exemplo simples. Eu atendi um paciente por muito tempo e ele tinha uma baixa autoestima. Ele não se gostava, ele não se amava. Vasculhei o homem de cima a baixo, baixo a cima. Não conseguia achar o problema dele. Estudando o caso. Até um dia que eu falei com ele, olha, a sua questão não é espiritual, a sua questão não é de hormônios, a gente já deu uma olhada nisso. Você vai no médico para você fazer um exame. Você deve ter alguma doença que não foi diagnosticada ainda. Não tem como você ter essa depressão, essa baixa autoestima. Pois ele foi no cardiologista e descobriu que ele tinha um problema seríssimo do coração desde que nasceu e ninguém tinha descoberto. O cara fez uma, tipo assim, descobriu hoje, marcaram a cirurgia dele para um mês, abriram o peito dele, fizeram todos os trâmites lá que eram necessários, restauraram o coração do homem, e aí ele não podia ir para ser atendido. Eu avisei por telefone, você vai deprimir, e quando mexe em coração, o órgão deprime. Você aguenta a onda, porque aí vai ser uma depressão diferente. Ele deprimiu, saiu da depressão, meses depois ele voltou para o atendimento e falou, Gisele, eu sou outro homem, eu sou assim, eu me amo, eu me gosto. Por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque a baixa autoestima, ela pode ser um problema físico, ela pode ser um problema familiar. Se você não está no seu devido lugar, no seu sistema familiar, você se deprime. E aí, baixa autoestima tem muito a ver com a não aceitação de pai e mãe do jeito como eles são, com tudo que eles te deram e com o que eles não te deram. Baixa autoestima é, eu não quero existir, eu não me aceito. Se você não se aceita, se eu não me aceito, logo eu não estou aceitando as minhas origens. Qual que é o problema com o seu papai? Qual que é o problema com a sua mamãe? Então, vou pensar no sistema familiar, ok? Vou pensar em uma questão neuronal ainda, na questão endógena. O que tem aí de neuronal? Mas eu vou pensar na história de vida da pessoa, num trauma, e aí entram crenças limitantes, e aí eu vou pensar numa questão espiritual. Será que é uma obsessão? E o que está faltando nesse espírito para não se amar? E aí a gente entra, gente, com aporte. Nós somos seres muito complexos. A gente só não precisa ser complicado, mas complexos nós somos. Então há uma necessidade da gente se cuidar em todos esses aspectos da vida. Na questão física, e física aí quer dizer exercício físico, alimentação, remédio, suplementação. Na questão de amizades, com quem que você está andando, o que você está ouvindo, que livro que você está lendo. E aí tem uma questão interessante, né? Tem gente que tem baixa autoestima, quando eu vou ver o que a pessoa está assistindo tudo que é merda na Netflix. Vocês me desculpem a palavra, mas é essa mesmo. Aquele tipo de coisa que a pessoa assiste que deprime. Só ensina sangue, vingança, só coisa ruim. Peraí, o que você está colocando para dentro do seu arcabouço linguístico, do seu pensamento? Lembre-se, nós somos hoje o que nós plantamos em vidas passadas, mas ao mesmo tempo que nós estamos colhendo o que nós fizemos em vidas passadas, nós estamos plantando o que seremos daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos e o que seremos nas vidas futuras. Então, o que você está colocando para dentro de você?
Quais amigos você tem tido? E por que eu coloco os livros como amigos? Eu vejo, sinto, sou daquelas pessoas que diz, gente, livro é amigo ou inimigo. Quem que você quer ao seu lado? O que você anda lendo? E no mundo que a gente tem uma telinha ali que a gente vai passando e vai vendo uma falsa felicidade o tempo todo, 24 horas por dia, a gente passa a acreditar que a gente não é nada, que a vida da gente é muito diferente daquilo ali. E olha, eu tô nas redes sociais, eu tô na mídia. Eu vou ser muito sincera para vocês. A parte da vida que eu posto não chega nem a 10% da minha vida. Então a gente só posta aquilo que é um direcionamento para tal. Então não acreditem que tudo aquilo que vocês estão vendo é a mais pura verdade do outro. É uma partezinha da verdade do outro. Mas qual que é a sua vida? Qual que é a sua história? Qual que é a sua crença? O que te faz feliz? Ah, eu não dou conta de estudar. Eu começo a ler, eu tenho uma dificuldade, me dá sono. Lê em pé, lê de dia, lê de manhã. Não, não tem jeito. Eu não gosto de ler. A minha cabeça está muito acelerada, não funciona. Vai assistir palestra boa, então. Vá ouvir um audiobook, encontre o seu jeito de colocar dentro da sua mente, de reprogramar a sua mente, porque a sua mente foi programada em vidas passadas. Você está precisando agora mexer, fazer um upgrade, fazer um download de coisas boas que vão substituindo aquilo que você acredita e que te leva a baixa autoestima. Não consigo fazer sozinha, procura ajuda profissional que já existe nesse mundo, graças a Deus. Então, isso é corrido assim para esse tanto de assunto que vocês me trouxeram. Papel da família na evolução espiritual. Família é a célula máter da sociedade. Se existe um lugar em que a evolução espiritual aconteça, a evolução amorosa aconteça, a evolução eterna aconteça, é na família. A gente não pode se esquecer disso. Existe uma onda no Brasil hoje de que família não é importante. A gente não precisa se preocupar com família, pois o Espiritismo diz exatamente o contrário, as constelações dizem exatamente o contrário, a logoterapia análise existencial diz exatamente o contrário, qualquer estudo humano diz exatamente o contrário. Antroposofia, as psicologias, a sociologia, tudo aquilo que é estudo humano vai dizer da importância da família. A família é, sim, muito importante. O que me parece é que nós, como humanos, nós estamos tão machucados em não sabermos o que é família, quais são as funções da família, porque, gente, nós estamos no mundo que ele precisa de muita atenção, mas está tudo muito louco. Nós estamos no mundo que os meninos estão sendo criados sozinhos, ou em creches, ou por babás, ou sozinhos. Não, os nossos filhos são nossos, a gente tem que encontrar uma forma da gente educá-los, que é uma das tarefas mais difíceis que eu acho na minha vida. Educar filho, para mim, eu acho que é a tarefa mais difícil que eu tenho, porque é moldar um caráter humano. E aí, por que as pessoas, hoje em dia, elas fogem de família? Porque é algo que é muito trabalhoso e que, amores, somos espíritas, acordemos, nas nossas famílias tem os trabalhos que nós não demos conta em vidas passadas. Nas nossas famílias tem os nossos inimigos, mas quem é casada que sabe, a gente às vezes casa com inimigo, a gente só descobre depois que a paixão foi embora, né? Paixão, eu falo que é pó de pirlim-pim-pim muitas vezes. Quando ele vai embora, a gente quer mais e não consegue, né? Mas vamos pensar, família é um lugar onde a gente reencontra inimigos, mas é um lugar onde a gente reencontra amigos e amores. E se a gente não cuida desses amores, em que eles se transformarão? E aí valem 2 pontos. Se você ativamente é um pai, é uma mãe, ou se você é uma tia, um tio que tem um sobrinho para cuidar, alguma coisa nesse sentido, esteja atento aos valores morais que você precisa impregnar na criança, no adolescente e no adulto que você tem que cuidar. Porque se você tem um adulto de 20 e pouco, você tem 40, 50, você está na sua família, você também tem responsabilidade. Não é de xingar, de brigar, de esculhambar. Não é isso, gente. É de chamar na conversa, é de chamar na reserva, é de elogiar, mas é de falar, tá errado, vamos mudar. Eu vou ser muito sincera. Todas as transformações humanas que eu já acompanhei, tinha alguém da família abençoando, realizando, apostando, estando junto. Aquilo que a gente escuta, tamo junto. Gente, tamo junto e estamos juntos mesmo. Em que você precisa de mim? Como é que eu posso te ajudar?
E aí, por que eu falo que a família, ela é a célula máter? Se uma célula, ela está tumoral, todo aquilo que está ao redor vira tumor. Se uma célula é sadia, tudo aquilo que está ao redor tem saúde. Se você cuida da sua saúde psíquica, afetiva, da sua saúde espiritual, da sua saúde orgânica, você começa com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Mas não se engane, você não tem que fazer isso apenas por você. Você faz isso porque tem gente perto de você. Que tipo de relação você quer dar? Então, de forma ativa, esteja atento a isso. Gisele, eu não li a pergunta, vocês me perdoem, mas divórcio, você é a favor ou contra? Não sou a favor nem contra, eu só sei falar de mim e sei falar que divórcio é o último do último recurso. Quem aqui já se divorciou, como eu já, sabe por que fez. Ou quem aqui fosse divorciar, sabe por que fará. É quando você tenta de tudo e você tem a certeza de que estar junto é pior do que estar separado. Mas divórcio não pode ser feito de qualquer forma. Você termina um divórcio na raiva, na mágoa, no rancor, eu sinto muito. Você só trocou paixão e amor por ódio, por rancor, por desconfiança, todos os sentimentos negativos, você trocou um vínculo para o outro. Você continuou vinculado do mesmo jeito. Eu ainda acho que é pior, tá bom? Fiquem atentos a essas questões. Porque divórcio não dissolve família. Se tiver filhos, tá? Se não tiveram filhos, aí cada um volta para o seu sistema de origem, para a sua família de origem, o pai e a mãe lá, e os irmãos. Mas se tem filhos, divórcio, a mãe do fulano e da fulana continua mãe, o pai da continua pai e mãe. Você tem um vínculo eterno nessa vida para essa pessoa, porque você tem ali filhos em comum. Então, você desvincula como homem, como mulher, como mãe, como pai, você continua vinculado. Atentem para isso, ok? E quando a gente fala em divórcio, não é o fim da família. A família não extingue com o divórcio. O casamento se extingue. Então, fiquem bem atentos que postura moral, ética, que postura intelectual, que postura de vida eu preciso ter nesse lugar que eu estou em família. Como pai, como mãe, como filha, como irmã, como esposa e por aí vai. Mas lembre-se de que você também vem de uma família de origem. Ou seja, os seus traumas, as suas ofensas, as suas dores, tudo isso impacta a sua vida. E você muitas vezes nem se dá conta disso. O que eu estou tentando dizer? Aquilo que você sofreu nessa vida, e você não sofre por acaso, você sofre porque de alguma forma aquilo tem um ensinamento especial que você não abriu. Você imagina que é como se fosse uma flor fechada, cheia de espinhos por fora. Essa é a dor, esse é o trauma, esse é o sofrimento. Se você desabrocha, você adquire, você alcança o aprendizado. Mas você sofreu isso tudo de forma passiva. Então, o que foi que você sofreu na sua infância, na sua adolescência? Cuide-se, cure-se. Porque aí, se você se cura nesse lugar de sofrimento, você vai para um lugar de aprendizado, de aprendiz do amor. Então, isso é algo que a gente tem que prestar bastante atenção, tá bom? Me pediram para falar da morte de jovens. Nós que estamos do lado de cada vida, ou seja, na experiência encarnada, quando a gente vê uma criança, quando a gente vê um jovem morrendo, nós vemos apenas aquela vida que tinha tudo para dar certo indo embora. Então a gente vai, mas tinha tanto para viver, era tão bom, era tão boa, como é que isso foi acontecer? Nós não sabemos os registros kármicos dessa pessoa, desse espírito, nós não sabemos da programação espiritual dessa pessoa. Suponhamos, então, que essa pessoa não tenha suicidado, porque o suicida, ele encontra uma forma dele mesmo por fim à tarefa reencarnatória dele. Ele acha que ele tem esse direito. Um ledo engano, um sofrimento enorme, por muito tempo ainda, na erraticidade e nas vidas futuras. Desconsiderando o suicídio, se uma pessoa morre de uma forma natural, um acidente, ou pode ser um acidente, uma forma natural não buscada, tá? O que a gente precisa pensar? Por que precisou viver tão pouco tempo? Será que estava apenas cumprindo uma programação, vivendo apenas o tempo que não conseguiu viver em vida passada? Será que não veio e, nesse pouco tempo de vida, adquiriu o conhecimento necessário e ajudou os seus familiares a descobrirem coisas novas? Ou, o que é mais difícil, gente, essa é, nossa senhora, essa é doída de
de aceitar, né? O quanto a morte dessa pessoa, inconscientemente, ela foi a grande tentativa desse espírito de unir a família, de unir os pais, de fazer com que algo na família acontecesse. Porque existem sacrifícios em família, e aí, gente, aí eu trago informações muito das constelações familiares, tá? É muito comum percebermos crianças e jovens morrendo para que os pais não morram, seguindo a morte de um adulto que morreu antes. É muito comum a gente, no finalzinho eu abro, tá, Aida? É muito comum a gente perceber mortes que impactam a família de uma forma gigantesca, depois a gente vê uma união entre as pessoas da família, a gente vê uma mudança radical, e aí vem uma grande dor, né? Nossa, precisou de uma perda tão grande assim, para que as pessoas percebessem a necessidade do amor, para que as pessoas percebessem, então, que elas precisavam se unir, e aí eu venho algo importante, né? Muito do que a gente deixa de fazer de correto é por egoísmo nosso. A gente não pede desculpas, a gente não intensifica no amor, a gente não quer aprender a demonstrar o amor e o carinho, e quando a gente vai olhar no fundo, é uma rigidez afetiva e moral que faz com que eu não recebi, então eu não tenho que dar. O outro que faça primeiro. Eu não mudo o meu jeito. É isso que a gente vê no espiritismo, gente. O mal está sempre no orgulho, no egoísmo e na vaidade. E o orgulho, o egoísmo e a vaidade, eles se metamorfoseiam em várias palavras. A gente às vezes encontra diagnósticos, a gente encontra palavras chiques, a gente encontra um tanto de jeitos para dizer que não é orgulho, não é egoísmo e não é vaidade. A gente se justifica, e na verdade é. Né? E aí, é aí que a gente percebe o valor do perdão, não o perdão para esquecer de fato o que aconteceu. Entrando nesse outro tema, e o perdão é só para as grandes almas, tá? Só quem está num grau muito evoluído ou que está alcançando esse grau consegue perdoar. Na maioria das vezes as pessoas dizem que perdoaram, depois a gente vai ver doenças físicas e complicações nas suas vidas e é a ausência de um perdão mais profundo. Eu falo que perdão é igual camada, sabe? Imagina cebola. Cada parte da vida requer um perdão. Às vezes você perdoou tudo que você achava que você devia, 10 anos depois você descobre que tem uma parte que você não perdoou, que estava inconsciente. Perdão não é a memória do fato ser esquecida, né? Às vezes os meus pacientes falam, nossa, eu tenho que esquecer isso. Eu falo, amor, só se tiver Alzheimer. Se você quer ter Alzheimer, aí você vai falar que você perdoou com esse esquecimento. Memória não é o perdão, não é o esquecimento da memória mnemônica, é o esquecimento daquilo que você sentiu, daquilo que você sofreu. Então, a mutação, a transformação, uma autotranscendência, transformando a sua dor num aprendizado. E quando você faz isso, você muda o que você sente diante do fato e diante do outro, sem esquecê-lo. Vocês imaginem que eu posso olhar a minha mesa debaixo da mesa, a mesa que eu estou aqui, parada nela, mas eu posso olhar a minha mesa de onde eu estou um pouco de cima, mas se eu subir uma escada que eu tenho aqui nesse cômodo que dá para um sótão, eu vou enxergar a minha mesa de outro ângulo. Perdão sou eu olhar essa situação. Eu olho a situação debaixo dela, ou seja, ela me cobre, ela me oprime. Eu olho essa situação um pouquinho de cima ou eu olho essa situação um tanto acima. O fato é que a gente percebe que quanto maior a evolução espiritual de um ser, quanto mais a gente percebe que nós somos imortais, que nós somos seres divinamente humanos, que nós somos únicos, irrepetíveis, que a gente tem um lugar e naquela situação que carece de perdão tem um aprendizado, menor é a importância do fato em si. Eu me apego, então, àquilo que eu aprendi. Mas isso não quer dizer, gente, que se tivesse sido um ato violento, eu não vou tomar as atitudes para com a violência. Não é olhar para o agressor e dizer, tá tudo bem, você pode fazer de novo com outra pessoa, que tá tudo bem, a gente sempre vai te perdoar. Não é isso. Limites existem e tem comprovações também científicas de que quando eu coloco um limite no outro, é fácil para que eu possa perdoar. Se eu não ponho um limite do outro, eu vou perdoar o quê? Se aquilo ali ainda vai perpetrar. Então, vocês entendem como tudo está muito interligado? Perdão merece, eu falo assim, tem que ter seminário de 6 horas para a gente conseguir começar a entender o perdão. Morte de jovens, então, o que eu posso trazer para completar o meu pensamento daquela hora? Nós não sabemos
Por que aquele jovem morreu? Qual é a programação espiritual daquele jovem? Por que que ele precisou desencarnar tão cedo? Nós levantamos hipóteses. Pode ser, então, um sacrifício em nome da família, pode ser um desejo inconsciente de suicídio, pode ser que ele viveu exatamente o tempo necessário para aquela encarnação presente e ele completou apenas um ciclo espiritual, um estágio da sua vida e não precisa mais da experiência corpórea, não daquela forma como estava acontecendo. Ou até ele não vai precisar da experiência corpórea nesse planeta. Ele findou, ele arrematou. É aquele aluno que volta para a sala de aula nos 15 últimos minutos só para aprender o que precisa, ou ele pega os 15 minutos da aula seguinte e ele vai embora porque ele já aprendeu a matéria toda. Nós não temos acesso, gente, às programações espirituais de ninguém. Até quem tem facilidade de regressão de memória, quem passa por processos sérios de tentar saber de vidas passadas, nunca, e eu falo com vocês de cadeira, assim, de muito estudo e muito atender pessoas, nunca a programação espiritual de alguém é aberta quando se está encarnado. Nunca. A espiritualidade dá passo a passo, pedrinha por pedrinha da caminhada reencarnatória. Termina a 20ª que eu te dou a 21ª. Termina a 40ª que eu te dou a 41ª. Nunca a gente sabe tudo que a gente vai precisar fazer na vida. Por quê? Porque passar pela matéria é exatamente isso. É uma ligação com Deus, uma intuição, uma crença em algo, um aprendizado, o livre-arbítrio ali mais restrito dentro daquilo que a gente fez em vidas passadas, o que fala na família na qual nós estamos, e aí você aprende, evolui, porque há uma flexibilidade na sua tarefa reencarnatória, na sua programação. Você pode realizar mais do que você contratou com o seu mentor, mas você pode realizar menos. Infelizmente, no planeta Terra, o que a gente tem é uma leva de gente realizando muito menos do que deu a palavra no plano espiritual. Mas nós somos espíritas, a gente pode fazer diferente. É aquela interiorização do que a gente precisa fazer, tá bom? Filho pródigo não dá para falar hoje. Eu tenho que falar do filho que fica. Filho pródigo eu vou deixar, gente. Se vocês me derem essa palestra depois, eu estudo só sobre filho pródigo. Sonho, sono e desdobramento. Biologicamente, o corpo humano precisa se restabelecer. E nós temos 2 tipos de baterias. Uma bateria menor que está contida dentro de uma bateria maior. A bateria maior é a quantidade de fluido vital que você tem do momento em que você foi concebido no ventre da sua mãe, no momento em que o seu corpo foi concebido dentro do ventre da sua mãe e depois, minutos, até dias depois, você foi incorporado àquele embrião, ok? Aquele óvulo fecundado ali. E aí, é antes de embrião até. Esqueci a palavra, me perdoe. Você tem uma carga de baterias que diz quantos anos, quantos meses, quantas semanas, quantos dias, quantas horas, quantos minutos, quantos segundos, quantos milésimos de segundos você vai viver em vida. Só que essa bateria, ela precisa ser repartida. Então, você tem uma bateria menor, que é a bateria diária. É aquilo que te faz acordar, realizar o tanto de coisas e ter sono à noite para você poder restabelecer. Você busca dessa bateria maior. Você pode gastar essa energia antes da hora, tá, gente? E você pode ter um acréscimo dessa bateria se você estiver sendo muito, muito, muito útil para alguém ou para um coletivo. Isso também acontece. Aí, o que normalmente nós fazemos? A gente desce a lenha na bateria diária e aí a gente não dorme direito. Se a gente não dorme direito, a gente não pega a energia suficiente lá da bateria grande. É como se ela fosse escoando, mas ela não é canalizada. Sono é importante para restabelecimento celular, principalmente neuronal. Círculo circadiano é algo que precisa ser respeitado. Sono faz parte de uma vida saudável. Se você não dorme direito, não estou falando aqui do sonambulismo, não, porque tem gente que é sonâmbulo, mas o sono é saudável. Só tem que tomar cuidado se a pessoa não vai abrir a chave, pegar a chave e abrir a porta e sair de casa, se ela não vai pegar a faca, porque aí a gente vai pensar que tem uma indução espiritual junto, tá? Existem casos muito tristes
de pessoas que no sonambulismo foram tomadas por obsessores e se jogaram de janelas e não perceberam que tinham se matado. Um suicídio indireto e involuntário. Casos não é comum, tá? Mas isso existe. Então, o que a gente tem no sono? O restabelecimento do corpo físico, porque é a casa onde você mora nesse planeta. Se você não restaura, você desgasta o seu cérebro, principalmente, a ponto dele não conter a sua alma de forma adequada. Exemplo disso, quem é mãe aqui e ficou acordado 3, 4, 6 meses, 1 ano, para dar de mamar, para colocar menino para rotar, menino que não dormia de noite, sabe como é que o humor muda, sabe como é que a gente fica, e os pais que ajudam também, né? Nós ficamos arrebentados de cansaço. Se alguém aqui trabalha de turno, sabe do que eu estou falando. Sono é muito mais do que fechar o olhinho, descansar e acordar. É o que nos mantém vivos, com saúde, com integridade. Integridade, gente, até do espírito está bem acoplado no corpo. Senão a gente fala que tem até desdobramento, não tem, afastamento de duplo etérico. Vocês imaginam que o espírito está aqui, o duplo etérico da pessoa devia estar assim, né? Fica assim. A pessoa fica meio de lado, assim, do corpo. Então, o povo começa a ter um monte de sintomas, que é essa carência de sono, essa privação de sono. Mas não só isso. Por que o sono... Então, vocês já entenderam de forma breve e rápida, porque eu só tenho 10 minutos, o Ademir é muito mal. Vocês já entenderam por que, então, a gente precisa do sono no corpo físico. Agora, por que a gente precisa do sono no espírito? Porque nós não somos daqui. A gente precisa ter contato com o plano espiritual. E aí, fica acordado, amor, presta atenção no que eu vou te falar. Você vai para onde seu coração pede. Se você é daqueles que adora passar lá na porta do bar e terminar a noite naquele prostíbulo da sua cidade, adivinha para onde você vai quando você sai do corpo? Vocês estão entendendo? Se você é daquela pessoa que adora sentar ali na calçada da sua casa e descer a lenha da vida alheia de todo mundo, adivinha para onde você vai? Gente, isso é tão impressionante. Eu já tive pacientes falarem assim: Gisele, eu sonhei essa noite, o sono é o mesmo para vários pacientes, gente, eles não se conhecem. Prestem atenção. Na praça da minha cidade, eu moro em Taguara, na praça da minha cidade, eles encontram várias pessoas que estão falando mal da vida alheia. Eu ouvi isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu falo, gente, esses espíritos estão à toa na praça da matriz. Eles não entram na igreja, né? Ficam só do lado de fora, falando da vida alheia. Olha o que você está fazendo à noite enquanto seu corpo está dormindo. Gisele, como é que eu vou saber? Ah, pede para o seu anjo da guarda te mostrar que você vai saber, mas não se assuste. Porque nem sempre a gente vê lugar bom. Agora, tem gente que quando... Nossa, tem uma cena belíssima nos livros de André Luiz, quando André Luiz está num lugar e chega um espírito assim com um tubo atrás, parecendo é um cordão ligado assim na cabeça, e ele corre achando que ele estava vendo um fantasma. E aí, quem o está assessorando fala, não, André, esse é um encarnado, ele deixou o corpo lá na Terra e ele está aqui para poder assistir a palestra. Esse é o cordão fluídico dele, o cordão de prata, que o liga no corpo, e que é um cordão elástico. Tá, onde é que você está aí na noite? Tem gente que não sai de casa, gente. Quem é vidente, a gente vê um povo que dorme, né? O povo fica zanzando dentro de casa. Tem gente que acorda e fala, essa noite eu fiz um bolo, eu fiz um pudim, eu limpei a casa, eu tirei poeira, eu lavei banheiro. Você ficou trabalhando enquanto seu corpo estava dormindo? O que a gente precisa entender, então? Que nós somos pessoas que fora do corpo físico nós temos uma vida, nós voltamos para o nosso local de origem, que é o plano espiritual. E você vai estar onde o seu coração solicita que você esteja. Por isso a prece antes. Por isso a higiene do sono. Por isso não ficar assistindo os filmes horrorosos que te encabulam e te deixam a mente entorpecida. Por isso você não pode beber tanto antes de dormir, nem comer tanto antes de dormir. Por isso você precisa permitir que você possa ir para o plano espiritual fazer algo que seja agradável. Ah, tipo o quê, Gisele? Vou falar do suprassumo, tá, gente? Vou falar de uma viagem, de uma excursão a Saturno, por exemplo. Planetas evoluidíssimos que nós nem conhecemos no nosso sistema. Tem gente que vai. Ah, me fala de uma coisa que seja por aqui. Assistir uma palestra, então. Já pensaram o que é assistir uma palestra de Chico? Dar um abraço em Chico no plano espiritual? Vocês já pensaram o que é a gente, por exemplo, poder acessar as esferas angelicais e ouvir a música dos anjos? Porque nós somos espíritas, a gente tem crença nisso, a gente estuda, a gente lê isso.
Vocês já pensaram o que é, por exemplo, encontrar uma pessoa que você ama, mas que você ama e que a pessoa foi embora, e dar um abraço na pessoa de saudade? Gente, os médiuns contam isso todos os dias. Então, o sono, ele vai servir para isso. Tipos de sonhos. 3 tipos de sonhos prioritariamente. Restos mnemônicos, aquilo que você não deu conta de dia e você está tentando resolver de noite. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma paciente minha falou: Gisele, eu bati tanto no meu marido num sonho essa noite, mas eu bati tanto nele que eu acordei feliz. O marido dela estava precisando mesmo de uma costa, ele estava dando muito trabalho. Como ela era uma mulher educada e não podia bater nele, ela bateu no sonho. Espiritualmente ela bateu nele? Não. Isso é um resto diurno. Ela não conseguiu resolver de dia, foi resolver de noite de uma outra forma. Então, os nossos sonhos, eles são restos diurnos. Segundo ponto, os nossos sonhos, eles são, como eu posso dizer, realizações dos nossos desejos inconscientes, de dissoluções inconscientes. Aquilo que eu não soluciono de dia, eu posso solucionar de noite. Vou dar um outro exemplo. Uma paciente que chegou para mim, né? Um paciente que chegou para mim e falou: Gisele, mas essa noite eu peguei uma mulherada de noite, que você não tem noção, só mulher gostosa. E ele é super fiel à esposa. Então, acordado, ele não faz nada. De noite, ele foi realizar o sonho. Claro que a gente teve que trabalhar ali esse sonho dele para entender porque que ele está desejando outras mulheres. Mas no sonho, ele realizou o seu desejo, né? E nós temos os sonhos, e aí esse sonho, gente, esses sonhos psíquicos que a gente vai falar, não só vai realizar aquilo que não foi possível durante o dia, mas vão trazer informações da infância, das crenças limitantes, dos traumas, daquilo que não foi resolvido, da busca por soluções. É quando o seu inconsciente se abre e permite que o seu consciente consiga o acesso. Mas não existe livro de banca de revista. Sonhou com dente, é sinal que vai acontecer tal coisa. Sonhei que fulano morreu, é mais vida para a pessoa. Não. Essa explicação, essa enciclopédia de decifração de sonhos, sinto muito, gente, ela não existe, ela não funciona, tá bom? O sonho, ele tem sentido para o sonhador. Tanto é que numa terapia a gente tem que investigar cada significante do sonho para saber o que representa para a pessoa. E nós temos os sonhos, o terceiro tipo. Então, primeiro, restos mnemônicos. Segundo, psíquicos. Terceiro, são sonhos espirituais, em que nós acordamos e nós temos certeza de que nós estivemos em lugares espirituais, bons ou maus. E a gente se lembra com nitidez. Eu comento que os sonhos espirituais, eles são mais nítidos do que essa realidade que a gente vê. É mais nítido do que olhar para uma pessoa que está ali em carne e osso na nossa frente. A gente consegue, em interpretação de sonhos, gente, aí é uma área muito técnica, muito específica, mas a gente consegue entender até pelo viés do que a pessoa fala, se ele é mnemônico, se ele é psíquico ou se ele é espiritual. O espiritual é de uma evanescência, mas de uma realidade mais concreta do que essa nossa, porque é a realidade do espírito imortal. Ali a gente vê pessoas que trabalham em salvamentos, em equipes espirituais, vão socorrer parentes, vão até grandes desastres que aconteceram, socorrer aqueles que morreram, são atendidos espiritualmente no plano espiritual. Aí a gente tem acesso, é algo extraordinário. Desdobramento, então, para eu finalizar, desdobramento é quando você tem uma capacidade consciente numa reunião mediúnica ou num exercício de meditação em casa ou algum tipo de exercício de autodescobrimento. Tenha cuidado. Se você se desdobra sem um mentor para te ajudar, você pode ser levado por espíritos das trevas, gênios do mal, ou espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, espíritos frívolos, pseudo-sábios que fingem que sabem, mas não sabem. Para você realizar um desdobramento consciente, você precisa estar muito bem amparado fisicamente e também espiritualmente. Tome cuidado. Tem uma leva de gente aí tentando desdobrar depois de livros que estão lá na leitura, nas livrarias aí virtuais. A pessoa compra um livro e fala: eu vou começar a desdobrar. E aí ela começa a desdobrar e ela começa a passar mal e a vida não anda e começa a ir a lugares escusos, lugares ruins, porque precisa de ajuda. Primeiro que o seu corpo tem que ficar em segurança. Senão você pode ser influenciado por espíritos muito trevosos. Se for um desdobramento inconsciente, é aquela pessoa que ela já está amparada, ela começa a dormir e ela já vai. E ela tem consciência de onde ela está indo. Ela tem consciência do que está acontecendo com ela.
Numa reunião mediúnica, esse tipo de médium tem que ser amparado pelos médiums de sustentação da casa, tem que ter um invólucro de energia sobre essa pessoa, segurando o corpo dela ali e impedindo que vampiros espirituais acessem o corpo, e o mentor da reunião, o mentor da casa, o mentor da pessoa ou um espírito designado em nome do Cristo precisa acompanhar esse espírito que está em desdobramento. O trabalho é sensacional, porque vê com nitidez tudo aquilo que está acontecendo. Mas é um trabalho que precisa acontecer de uma forma consciente e muito responsável. Ok? Eu acho que eu falei demais durante 1 hora, falei correndo, vocês me desculpem, mas eu tentei abordar tudo aquilo que vocês queriam. Tem comentários? Deixa eu acessar. Gratidão, João Carlos. E quando a gente vê o futuro em sonhos, o nosso espírito, ele não tem passado, nem presente, nem futuro. A física quântica já consegue perceber que não existe antes, agora e depois. É tudo um tempo só. Quando o nosso espírito vê o futuro, a gente precisa perceber que ele acessou aquilo que está encadeado para acontecer, ou porque quando chegar nesse tempo, na matéria encarnada, esse espírito vai ter consciência de que realmente ele deveria passar por aquilo, ou se há algo muito, muito, muito ruim, Simone, a gente precisa ter consciência de que há algo ali que pode ser modificado. É como se os dados da história pudessem ser jogados novamente, ou para amortecer, amenizar um futuro de dor e de sofrimento, ou até para poder modificar. Então, se a gente percebe um futuro, esse é um tipo de mediunidade, tá? Se percebe-se o futuro e é um futuro bom, a gente precisa pensar, que legal, vou continuar nesse esforço para que ele se realize, é o famoso déjà vu. Mas se a gente percebe que é um futuro de dor e de sofrimento, aí a gente tem que pensar, peraí, se isso foi mostrado, o que é que pode ser amenizado? Como é que eu posso diminuir essa dor toda? Tem que aproveitar isso, ok? Gente, gratidão pelos elogios. Eu acho que ficou gravado sim, tá bom? Eu tenho quase certeza, eu estou vendo aqui o íconezinho vermelho. Que bom, Cleide, que você percebe que a hora passa e que vocês nem percebem. Que bom, bom esclarecer, tá bom? Chora não, Simone, se for coisa ruim que você viu, tá em tempo ainda de organizar. Tá em tempo ainda de correr atrás, viu, minha linda? E é uma faculdade, eu acho uma faculdade muito útil, muito útil. Eu a uso de uma forma muito útil na minha vida. Isso está acontecendo comigo agora, eu já vi, então eu sei que eu estou no caminho certo. Previ uma sensação ruim, uma intuição ruim, tem energia de desgraça chegando. Eu estou com mal-estar, eu não estou conseguindo entender o que é. Gente, se vocês perceberam o mal-estar, se tem desgraça chegando, é sinal que vocês podem amenizar ou retirar. Ou Deus não quer o mal da gente, não. Nunca, 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 nunca. Ou se a gente não consegue diluir o mal e extirpá-lo, porque tem coisas muito de vidas passadas, aquele mal ele vai servir como uma sacudida para muitos, a gente pode pelo menos amortizar, amenizar. A gente nunca aceita o mal quando ele aparece do jeito que ele vem para nós, jamais. Porque Deus é um Deus de amor, tá bom? Demir, mais alguma coisa, querido? Flores, você pode me procurar para supervisão em psicologia, tá bom? Eu atendo como psicoterapeuta integrativa integral, eu ampliei muito. Eu não uso a psicologia somente, mas é a base dos meus conhecimentos. A clínica é em Itaguara, venha nos visitar, vai ser um prazer. Você vai ver como é que a gente atende lá, utilizando as terapias integrativas integrais, a naturopatia, a psicologia. A gente tem que atender o espírito como ele é, né? Um todo. Não dá só para atender a parte psicológica. Vou deixar eu contar. Quem ainda não me segue, olha, 31 99954 4329, esse é o telefone que vocês podem me localizar. @Gisele, vou anotar aqui o Instagram. Gente, no Instagram, vocês me desculpem, eu não levo espiritismo, tá? Por quê? Porque eu atendo muitas pessoas não espíritas e eu entendo que cada uma tem a religião que dá conta. E no fundo, a gente vê Jesus em tudo aquilo que a gente estuda
em tudo aquilo que a gente vê, em tudo aquilo que corrobora para a nossa evolução. Então, o que a gente faz é não colocar o nome do Cristo de uma forma clara, ao mesmo tempo que ele está em todo o trabalho o tempo inteiro. Vocês vão verificar isso. Então, lá no meu Instagram, vocês vão ver muitas postagens sobre casal, tem muitas lives muito explicativas, é um trabalho muito bom. Estou muito feliz com ele. Sintam-se à vontade, tá bom? Algo mais, Ademir, querido? Nossa gratidão. Faz a prece, pode ser? Faço. Você sabe que eu estava achando que a palestra era presencial, já tinha até me organizado, eu iria a Belo Horizonte, depois ia parar em Rio Manso. A Gislaine me falou que era pelo Google Meet. Eles continuam modernos. Parabéns. Nosso sonho. Nós vamos trazer você aqui, Will. Deus Não, abençoe. eu vou. Amém. Vamos lá. Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, Paulo nos ensina que eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Sabemos, Jesus, que a salvação só chega através de ti. Pois nós temos ainda um passado tão tenebroso, um passado de tantas mortes, sofrimentos, nos nossos livros da vida. Temos, Senhor, ainda um passado em que nós nos colocávamos acima de tudo e de todos. E com a sua vinda, Senhor, neste planeta, com a sua vinda na minha vida, com a sua vinda no meu coração, eu começo então a perceber que há muito, muito, muito mais do que eu imaginei que existia de bom nessa terra e em outras. Gratidão, Senhor, então, por Moisés, que veio e nos legou um Deus único. Gratidão, Senhor, pela tua presença, Jesus, nos trazendo a unicidade com Deus, um Deus de amor, um Deus de Pai, um Deus Pai, um Deus de leis, um Deus de programações espirituais, momentos ímpares em nossas vidas com seu exemplo. E ainda agradecemos, Senhor, por toda a legião que, junto com Kardec, nos traz o Espiritismo redivivo, a certeza de que estamos no caminho correto. Mas sabemos, Senhor, que muitas vezes o nosso intelecto caminha léguas adiante do nosso sentimento. Então, nos abençoe um pouco mais, precisamos, para que possamos unir aquilo que sabemos, aquilo que sentimos e desabrocharmos como seres humanos, colocando-nos à disposição da construção do teu reino nessa terra. Sabemos, Senhor Jesus, que tu estás conosco, mas ajuda-nos para que estejamos também contigo hoje, agora e sempre. Só temos a dizer-te gratidão, gratidão e gratidão, Senhor, porque quando viestes a esse planeta, os anjos cantaram a paz na terra. E quando tu, Senhor, estava prestes a partir desse planeta, nos deixastes uma última frase, de que a paz esteja convosco e de que estareis convosco até os confins do tempo, até os fins dos séculos. Que possamos receber a tua paz, que possamos conquistar e segurar o direito da nossa paz. E que estejamos contigo até quando o tempo, o espaço-tempo não for mais necessário nas nossas evoluções. Gratidão, Senhor, ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amores, beijos, boa noite.